Então, a gente pode abrir espaços dentro da gente para que esse silêncio aconteça, independentemente do lugar que a gente esteja, independentemente, não é, da dificuldade, do desafio, porque o barulho está dentro da cabeça da gente, né? A gente é que é difícil soltar os barulhos quando o tique e o teco ficam tec, né? Então, Mas você também não acha que desde o momento que você foi para o caminho, as pessoas vão para o caminho também não ativa uma certa espiritualidade ou religiosidade que estava dentro das crenças de cada um e que depois, nessa volta, essas pessoas começam a fazer outros caminhos em busca dessa nova conexão ou do retorno da conexão da sua espiritualidade, da sua religiosidade ou das suas crenças? Porque as pessoas esquecem, vêm ao caminho, aí no caminho começa a ter de novo uma certa conexão, aí volta, fica tão confuso e pega isso. Que foi você da psicologia, você foi buscar Sai Baba, você foi para a Índia, você bateu tambor, você tem uma experiência em cima da sua profissão, você foi testar várias coisas para você entender o que passava com a psique de cada um. E você teve esse caminho porque fazia parte da sua profissão. Mas nós que não temos o estudo da psicologia, nós voltamos também desconectados e não sabemos para que caminho ir. Você teve a escola antes para saber que caminhos existe para a gente despertar ou a compreensão da psíquica. Nós não, nós somos leigos disso. E o caminho permite isso. Então você rodou vários caminhos espirituais para ter a sua compreensão como busca espiritual. E nós, que somos mais leigos, cada um com as suas crenças, como é que você vê isso? olha, é bem interessante isso que você coloca, mas por incrível que pareça, né? A psicologia ajuda, mas ela também atrapalha muito. Então, foi uma luta muito grande fazer essa conexão entre ciência e espiritualidade, né? Não foi uma coisa fácil. Foi uma coisa mesmo do meu coração mesmo, da minha intuição, sabe? Daquilo que a gente diz em espanhol fala olfatear, né? Da gente cheirar e ir por ali, sabe? Então, assim, eu estou escrevendo o livro, né? Histórias da Vovó, né? Sim. Que o meu neto pediu e eu vim para cá para isso, né? Para me sentar aqui a bunda na cadeira e fazer, e escrever. Então, o que eu posso dizer é que, na verdade, a alma de cada pessoa tem um fio condutor que a leva para onde ela tem que ir. Se a gente escutar as sincronicidades, a gente vai fazendo disso um bordado, o bordado da sua própria alma. É claro que a psicologia me ajudou muito, mas assim, também desajudou, né? Foi muito difícil. Eu chegava nas aulas, eu era professora, né, na Unifor, Marta Veríssimo era uma das minhas queridas, né, pesquisadoras junto comigo lá no laboratório, né, de pesquisa sobre espiritualidade, né, e saúde. Então, assim, a gente tem, cada pessoa tem o seu fio condutor. Eu ia dizer que nas aulas de psicologia, eu dizia para os meus alunos, eu detesto psicólogo. Como professor, detesto psicólogo. Sim, porque os psicólogos deveriam ser os mais simples, né? Mais espontâneos, mais humanos, mais abertos. E é tudo o contrário. Há muita gente, né? A maioria, ninguém pode assim, nem generalizar, mas aquele ranço, aquele preconceito, sabe? Cheio de nheque-nheque, cheque-cheque. E a gente tem que ser ser humano mesmo, sabe? E a divindade tá dentro desse coração humano. Então, ainda bem que eu tive essa. Ai, o cachorrinho dela. Eu tive essa. Não sei, eu ia dizer sorte, né? Mas eu vou dizer perseverança, de intuir que eu tinha que encontrar ciência e espiritualidade, né?
e que eu ia estudar isso cientificamente, exatamente para abrir um caminho dentro de uma coisa tão fechada que é a ciência psicológica, né? Uhum. E o caminho que me constatou essa vontade, porque eu percebia, na minha experiência e na experiência das pessoas, que essa relação entre espiritualidade e saúde, e força e ânimo, e perseverança de chegar na meta durante o caminho da peregrinação física, isso era muito patente, era muito evidente. Eu conversava com as pessoas e eu via, na hora da maior dificuldade, essa conexão que acontecia levava a pessoa a continuar a sua vida, né? E quando a gente está conversando isso sobre o depois, é isso que a gente quer retomar. Essa conexão que existe no nosso coração, independentemente do lugar que você está. É claro que se a gente tem o privilégio, a oportunidade de irmos, né, para o caminho do Sol, para o caminho de Santiago, o caminho da Índia, que seja o Canindé, que é uma motivação deliberada de se escutar. Né? Então, muito mais de onde você está é a motivação. Onde é que eu estou? Qual é a motivação? Então, a minha motivação é que vai me levar para dentro do silêncio que eu preciso, da conexão que eu preciso. Agora, é claro que, para mim, né, como eu já estava dentro da universidade, eu encontrar bases científicas da fundamentação do desenvolvimento espiritual foi muito bom, muito maravilhoso, né? Porque eu precisava responder às minhas próprias perguntas também no nível racional. E isso foi muito bom, né? E tinha outra coisa que eu queria dizer sobre essa questão. Sim, o Caminho de Santiago me ajudou muito no depois a perseverar nesse projeto de tese. Porque toda aula que eu ia na universidade, eu escutava as pessoas dizerem: desista desse projeto porque é muito difícil. Né? Desista desse projeto que é muito difícil. E dentro de mim eu respondia: você não sabe o que eu caminhei para chegar onde eu estou. Eu me referia ao caminho de Santiago, né? Mas eu me referia ao caminho dentro de mim. Porque ali eu não estava mais num caminho físico, embora eu estivesse em Santiago, mas eu estava na universidade, era outro caminho. O caminho da pesquisadora, que está aqui com um projeto de tese inusitado, né? que não tinha nada. Né? Acredito que na Espanha ainda é a única tese dentro da área da psicologia, né? Dentro da área da psicologia, saúde e espiritualidade com os peregrinos do Caminho de Santiago, né? Com os peregrinos, porque tem muitos estudos hoje sobre psicologia e espiritualidade, né? Ainda bem. Sim. Não tantos, mas já tem, né? Então, o Caminho de Santiago nos dá muito essa força, né? Essa força de perseverar naquilo que a sua intuição lhe diz, porque a gente precisa confiar na intuição da gente. Essa intuição que leva a gente a escolher o que a alma está querendo, né? Porque é muito fácil escolher o caminho que todo mundo faz, né? Aliás, né? Nem tão fácil. Mas a maioria das pessoas faz, né? Porque aí as pessoas vão fazendo o que é comum, pensando que talvez a gente vá ter menos crítica, né? Então, esse caminho de peregrinar dentro da gente não é fácil, não. Porque sempre vai ter gente achando que a gente é estranho, que a gente é esquisito, que a gente é doido, né? E a gente é mesmo, graças a Deus. Porque se você ficar na normose, você vai ficar doente. E se você ficar doido, que nem somos nós, né? A gente vai ficar alegre. Vai ficar alegre. A gente vai sempre ficar alegre, né? A gente tem rompido esse medo da crítica, né? Ai, porque, né? Imagina, a mamãe, eu, vovó, sou doida, a mamãe sozinha. Não entra na minha cabeça, a minha filha fala. Não entra na minha cabeça como é que a pessoa vai viver sozinha dentro dos matos. E eu aqui feliz da vida. Eu digo, venha pra cá, minha filha, ao menos conhecer para ver se como é bom. Não vem. Ainda não veio. Vamos abrir mais para já terminar. Mais pergunta? Vai lá, Cais. Vai lá, Cais. Ah, chama? Ô, Lua! Olha ali, gente. Olha lá, Lua. Coloca o som. Abro. Assim. Olá!
Olá, Lua! Como é que Ai, você que tá? linda! Que lindas! Você tá Maravilhoso, linda! Lili. Ah, linda! Que coisa Lindo. Clara linda! bebê, gente. Mi camino, Gis, Eu ca- mi camino, aquí, cada Ô, día, Lua! O caminho, no hay problema. Ô, Cassandra, Olha, a Tilara tá aqui embaixo vendo a Lua. É que ¿Quién, você não quién? tá vendo. A Tilara! Lara. Tilara, ¿dónde estás, Sim, Tilara? abaixo! ¡Ay! Aqui! Lua, você tá linda, Lua! Você, Lua! Gracias. Linda como sempre. Lua como sempre. Gracias. Cassandra, tu caminho, porque O muitos caminho. cambios, todos falando muitos cambios, não? E tu com esse câmbio assim, tchá, justo, justo, Un gran justo cambio. no final do Um grande caminho, caminho. Lua. No lo puedo explicar todo. Não, não pode. Nada. Mais pergunta para a Gisneide? Vamos lá fazer mais pergunta para a Para a gente Gisneide. compartilhar aqui os caminhos de cada pessoa. Vamos lá, Jorge, gente, tem 15 minutos. Vamos lá para terminar, 15 minutos. Zilá, e a Zilá, que foi me visitar lá em Santiago, quando eu morava lá. Fez o A Zilá caminho. foi, mas ela não está, me parece. Ela saiu, não sei cadê ela. Alcia Chante, Márcia, Marta, Tilara. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Pergunta vocês aí no depois aí, que pode falar do depois. Eu sei que o depois está grande aí para muita gente aí, está muito forte. Ig, Oi. o Jorge pode falar bastante sobre o pós-caminho. Ele tem uma experiência muito interessante, né? Ô, Jorge, fala aí, Jorge. Pode falar, E Jorge. o trabalho que ele faz também no Caminho do Sol, o trabalho voluntário, ele tem muito contato com os peregrinos depois, durante. Seria Sim. legal, eu gostaria que ele falasse alguma coisinha. Fala, Jorge, depois do caminho. Eu vou falar alguma coisinha. Eu acho que a questão do caminho, pós-caminho, é uma experiência tão pessoal quanto ir fazer o caminho, né? Muita gente, como tem muita informação, acaba pensando que a experiência de fazer caminho é coletiva, ou até procura isso às vezes. Mas no final acaba encontrando uma alternativa pessoal para ele, entendeu? E para mim, o pós-caminho foi um pouco diferente de algumas coisas que foi comentado aqui. Eu, quando voltei do caminho, conseguia conversar melhor comigo, conseguia estar mais sozinho aqui. Eu não tinha essa ansiedade para caminhar, para poder procurar de novo aquela ligação que eu tinha com a natureza e o espaço que a gente tem quando caminha, por causa dos horizontes distantes, a gente não tem paredes a 2 metros, então muda a vista. Eu passei a ter uma conversa melhor. Para falar a verdade, até voltei uma época em que eu fazia meditação com mais prática, e etc., que eu acabei perdendo nos caminhos quando a gente se profissionaliza, entendeu? E para mim tem um outro aspecto também muito interessante. Eu não sou brasileiro de origem, eu sou espanhol, tá? Eu aprendi português aqui no Brasil quando eu estudei aqui, entendeu? Então, para mim, essa noção internacional é muito forte para mim. A relação de ver as culturas, cada cultura interpreta essa questão espiritual e essa questão mesmo do sagrado, da religiosidade, de um jeito diferente. Mesmo os católicos, você andou 200 quilômetros, a interpretação que eles têm das imagens, da religião, é diferente. E isso é muito interessante, porque você acaba tendo contato não só com as pessoas, mas com o que elas representam na terra que eles estão. Então, para mim, eu já fiz 4 caminhos de Santiago, mas todos diferentes, tá? Nunca pisei no mesmo lugar 2 vezes, tá? Exceto Pamplona, que era mais ou menos o centro dos caminhos que eu fiz. E por causa disso, a variedade de culturas, as pessoas que a gente encontra falando línguas diferentes, etc., me atrai muito no sentido que me atrai fluxos de informação, de sensibilidade diferentes, novas experiências. Isso daí é que me atrai voltar para o caminho e que me faz estar muito conectado com o caminho do sol aqui também, tá? Porque é uma coisa que significa encontrar em cada uma pessoa que veio do Nordeste aqui no Brasil, ela tem uma relação psicológica, uma relação diferente que a gente tem aqui em São Paulo. E cada pessoa que a gente encontra é muito interessante. Então, para mim, isso foi uma relação mais forte do que essa, que nem o Acácio falou, que as pessoas voltam para o caminho, voltam para cá e sentem uma falta grande de falar consigo próprio, e a realidade nossa não permite isso. Eu acho que, ligando um pouco do que
a Gisele falou, eu voltei e consegui ter uma relação melhor comigo, conversando mais comigo próprio mesmo, tá? E isso daí eu fiquei mais tranquilo depois que eu conheci Santiago. A grande mudança que ele teve uma relação mais tranquila comigo mesmo e com a vida. E a minha vontade de voltar, mais do que para estar de novo no caminho, é para estender o meu conhecimento do caminho, que é mais ou menos o que foi discutido aqui. Por isso que você vai para outros lugares, entendeu? Agora, eu conheço gente que já voltou 3 vezes para mim, Santiago, que passa no mesmo lugar. Porque fica muito amarrado com a sensação que teve a primeira vez, que foi muito deslumbrante para quase todos, né? Então, é mais ou menos isso que eu queria falar. E, obviamente, o lance que o Palma falou, que é a relação que ele tem com as pessoas que estão se reiniciando. Depois que você passou essa emoção, a emoção principal que a gente tem é de ver outras pessoas passando por aquilo que a gente passou antes. Tá? Então, a gente acaba se agarrando muito a isso. Por isso, ser voluntário, dentro do grupo que nós estamos aqui, é uma relação que a gente não consegue perder mais. Né? Parte. Ok, Jorge, obrigado. Obrigado, Jorge. Obrigado, querido. Só um minutinho. Se fosse possível, Palma falar, o caminho do sol fica aqui no Brasil, como é? Eu fiquei querendo entender, se for possível. O Caminho do Sol fica no Brasil e nasceu em Fortaleza. Ele fica em São Paulo. Fica em São Paulo. Né? Eu tenho um carinho muito grande por Fortaleza. O Acácio estava lá, foi quando eu conheci o Acácio. Foi em 2001, no primeiro encontro internacional de peregrinos que o Acácio organizou, né? E fui super, hiper acolhido pelo pessoal de Fortaleza, foi muito, muito gostoso, tem um carinho muito grande. Ele começa na Grande São Paulo, uma cidadezinha tombada pelo patrimônio histórico, de onde saíram os bandeirantes, né? Chamada Santana de Parnaíba, e termina 11 dias e 240 quilômetros depois em Águas de São Pedro, né? Que comemora o seu aniversário no dia 25 de julho. E depois que chegamos aqui com o Caminho do Sol, também no dia 25 de julho, nós recebemos um decreto do bispo promulgando Santiago, padroeiro da cidade. A cidade não tinha padroeiro. Então, a gente tem uma ligação muito forte e muito querida, e eu devo muito ao Caminho de Santiago. Então, faço tudo isso também, tentando retribuir um pouco do muito que eu recebi. Recebeu. Obrigado, Palma. Tilara, quer perguntar alguma coisa de Sneide? Para a gente já aqui? Tilara, aparece aí. Aqui, eu tive 2 caminhos, né? De Santiago, vários outros. O Caminho do Sol também, que faz parte da... Enfim, vou começar do início. O meu primeiro Caminho de Santiago foi em 2001 e o meu retorno foi muito, muito, muito difícil. Foi muito difícil voltar. Eu continuei no caminho de várias outras formas. Aí, 2 anos depois, eu fui para o Caminho do Sol, que até na outra conversa o Palma me perguntou porque tinha sido tão difícil, porque eu ainda não tinha voltado de Santiago. E esse segundo que eu fiz em 2015, naquela época, em 2001, eu era solteira, novinha. No segundo, em 2015, eu já estava casada com filho. E aí foi difícil voltar também, mas foi bem menos difícil. Foi bem mais fácil voltar à realidade da gente aqui. E não que eu tenha deixado o caminho de lado, nem peregrinos, nem voluntários, nem nada disso. Continuo sempre ativa em tudo. Mas, comentando, porque eu achei muito estranho, agora que vocês estavam falando da volta, de quando eu era mais nova, que deveria ter sido muito mais fácil eu voltar, e agora casada, que eu poderia ter revisto outras coisas e tudo mais, foi mais fácil eu voltar. Inclusive, foi mais fácil eu entender o que eu queria e como tentar resolver o que eu quero para o meu futuro, agora que eu estou bem mais velha do que quando eu estava lá atrás, que eu podia planejar melhor o futuro. E é isso que é muito doido na cabeça da gente, queria entender. Talvez tenha sido a maturidade de ter ido para o caminho mais velha também e ter entendido melhor, não sei. Pode ser. O que você acha, Gi? É normal, né? A gente tinha falado, né, sobre isso antes, a questão da maturidade mesmo, da gente ir se despojando de capas, de coisas que não são necessárias, né, de coisas supérfluas, a gente vai buscando mais o essencial, né? E realmente, quando você falou, eu fiquei, puxa, né, poderia ter sido mais fácil chegar quando era mais jovem. Então, eu ia te perguntar, mas o que é que tinha, né? O que é que teve na sua vida e no aprendizado do caminho que facilitou
Não é? Isso é uma coisa, isso é uma pergunta legal para todo mundo, né? O que Qual é que a faz? pergunta, tia? Nas duas vezes, né? Mas a primeira foi mais difícil eu deixar o caminho lá no último dia de peregrinação e trazer o que eu tinha aprendido lá para usar no meu dia a dia. Foi uma ruptura muito dolorida para mim, assim. Eu queria ter voltado para lá, ter ficado lá, tá lá como a Cássio ficou também, sabe? E aí eu me arrependi várias vezes de ter voltado. Eu já podia, estava com a mochila aí lá, né? Já podia ter ficado direto. Mas foi duro, assim, para mim, na primeira vez, voltar. Na segunda eu já tinha um motivo para voltar. Tinha marido e filhos, talvez também. Aprendizados eu sei que são diferentes porque eu era uma pessoa com 28 anos e agora com 45 eu era outra. Mas foi muito duro. E aí foi nisso que eu falei da outra vez, que eu criei muita expectativa em cima do Caminho do Sol, que era um caminho super novo na época, e porque eu ainda estava lá, não tinha voltado, né? Uhum. Então, você desapegou, né, mais fácil, e também você tinha motivações que você gostava para ficar, né, para chegar, porque você poderia ser casada e ter filho, e mesmo assim não querer voltar, né? Você tinha boas motivações. A minha esperança era voltar e pegar eles todos e levar para lá. Ah, sim. Não, é por isso que vai ter, agora depois dessa depois, vai ter a próxima depois, que homem não entra, que é só mulheres. Por quê? Porque vai ter temas, porque nós sabemos o que passa. A mulher não quer voltar, a mulher está na dúvida que vai chegar lá, que vai dar o chute lá no marido, vai mandar o marido para aquele lugar, vai mandar os filhos para não sei aonde, e ela não quer mais o trabalho. Então, acontece muitas coisas. Conheceu alguém no caminho, e como é que vai fazer, e aí vai ter que chegar lá e desarrolar lá o nó com o marido no Brasil e voltar para cá. Então vai ter um tema só para mulheres, que o homem não entra, Big, nós não vamos entrar. Mas, deixa eu soltar só mais um negócio no ar, aqui, uma pergunta no ar. Uma coisa que eu notei também é que tem uma relação diferente no caminho, dependendo da fase da vida da gente. Ou seja, pessoas de mais idade, mais maduras, têm uma relação muito diferente do pessoal que o pessoal mais jovem. Claro, e isso me bateu forte quando eu estava na França, perto de Toulouse. Aí eu bato num albergue e eu vejo a lista de peregrinos que entraram nos últimos 10 dias. Só tinha de 40 pessoas, 45, só tinha 4 que tinham menos de 55 anos, tá? Sim. Entendeu? E eu com 57 na época, eu acho que era um dos mais novos ainda, eu estava no terço dos mais novos, tá? E pelas pessoas com que eu conversei, eu acho que faz muita diferença o contato que você tem no caminho quando você chega numa fase da vida que você está mais reflexivo, tá? Que você está saindo mais coisas de você do que está entrando, porque quando a gente fica mais novo, você está desesperado por absorver alguma coisa que te indique o que você quer caminhar. Estou jogando essa ideia. Você acha qual é a relação da idade com fazer o caminho? Mas normalmente a dúvida não aparece com o jovem. O jovem, às vezes, ele não sabe, ele não quer... O jovem não sabe as perguntas, foi o que me disseram. Não, é que ele não quer voltar porque ele é mais espojado, mas depois de 40 e 50, as pessoas já querem mudar, pelo menos em cima das minhas consultas que eu faço aqui das nacionalidades, as pessoas querem romper muita coisa, entendeu? E eu falo, não rompa, tenham paciência, sabe? Acalma um pouco, porque já querem chegar e mudar tudo. Enquanto o jovem, ele é jovem, se ele tem um namorado, ele vai, se ele, sabe, ele é jovem, o jovem arrisca mais, até os 30 anos arrisca mais, mas os de 50, 55 já está sem paciência, então quer romper radicalmente. Mas isso é um assunto para depois, gente. Nós já estamos 2 horas falando, a Gisneide vai se despedir e breve nós vamos agendar o depois para mulheres. Depois voltamos o depois só para os homens e depois volta de novo o aberto para todo mundo em algumas outras fases. Gisneide, agora é com você para se despedir. 2 horas, hein? Poxa, passou rápido, hein? Para mim, passou.
rápido. Eu quero agradecer de novo, né, essa oportunidade de estar aqui nesse encontro com vocês, conversando sobre o caminho de Santiago, que é sempre tão bom, né? Porque é o caminho da vida. Se fosse uma coisa que tivesse ficado, né, no século passado, não tinha graça, gente. O caminho é legal falar com ele, dele, porque é o caminho da vida mesmo, né? A gente está sempre se renovando, caminhando outra vez, mesmo que a gente vá para o caminho de Santiago, já é diferente, porque você está diferente, né? Porque a gente está diferente. Então, o rio nunca é o mesmo. A gente está sempre se banhando num rio diferente. E, né, e que mais? Agradecer mesmo. Só isso, agradecer. Cassandra, que bom que eu te vi, Cassandra. Quanto tempo, minha querida. Obrigado, Cassandra. Obrigado, Cassandra. Gracias a vosotros. Qué placer. Tilara, obrigado sempre. Palma, gente. Averíssimo, Valquíria, a Gláucia. Eu não terminei, não, de me despedir. Então vai lá você. Sim, eu queria dizer que foi muito gostoso, né, estar com vocês aqui, rever vocês, né, ainda que seja através de live, né? Mas são duas coisas que eu agradeço, é sabão e água, ultimamente, né? E essa tecnologia, porque aproxima a gente e a gente tem esse prazer de reviver, né? E de reacender esse amor, né? Vocês todos dentro do meu coração, a gente conhecendo outras pessoas novas, mas, como eu sempre digo, reconhecendo, né, aquele amigo que a gente acabou de ver, mas é reconhecer essa amizade. E, mais uma vez, agradecer ao Acácio, que o nome dele é Caquinho, que eu botei esse apelido dele. Quase ninguém sabe, que só a Gisneide, Caquinho. Caquinho. Mas eu tenho que contar, apesar da hora... Claro. Eu não chamo aí mais isso, não, acabou. Não vou esquecer, não. Mas, gente, olha, apesar da hora, eu tenho que dizer uma coisa, né? Quando eu estava lá em Santiago, recém-chegada, recém-casada, com bolsa de estudo, que eu não sabia o que ia ter, com vaga no doutorado, que eu não sabia o que ia ter, eu entrei em depressão, né? E era na primavera, aí a psicóloga disse que era normal, que lá na Europa, quando é primavera, o povo entra em depressão, porque é uma mudança que acontece, inclusive física e psíquica, né? Aí o meu ex-marido, ele ficava dizendo assim, ele queria me animar, né? Ele queria me animar. Aí até que, enfim, apareceu o Acácio. O Acácio chegou lá em casa, né? Aí eu falando para ele, e ele, Gisneide, você conseguiu tudo que você queria e agora está com isso. Agora arregace as mangas e vai fazer as coisas. Aí ele foi embora. Eu fui dormir. Gente, eu fui dormir e tive um sonho com o Pégaso, sabe aquele cavalo alado, branquinho? E ele era tão brilhante que ele tinha umas faíscas, sabe, de estrelas. Assim, eu fiquei boazinha. Aí no outro dia eu estava boa. Aí o Stefan, né, o ex-marido, ficou com ciúme, falou assim, é assim, eu passo o tempo todo lhe animando e não adianta nada. Só chegar o floral Acácio e aí todo mundo... Gente, aí ele virou floral. Ai. Então, vou escrever essa história no meu livro. Mas tem tanta história para contar, Gisneide, que nem imagina aí tanta coisa para contar. Né? Mas essa é uma pérola. Gente, olha, Márcia, vê se da próxima vez você fala, né, Márcia? Você só fica rindo. A Márcia só fica rindo. Ela só ri. Esse sorriso aí tá sempre rindo. Que bom que ela ri. Que bom que ela ri. Ai, gente. Até a próxima live, né? Então. A Natália vai fazer a live breve com a Gisneide também. Não esqueça. Não esqueça. A live com a Gisneide. Quando é 14 de julho, né, Natália? 14 de julho tem live com a Natália. Com a Natália. Natália é hospitaleira e mora em Puente La Reina, um lugar fantástico. Cassandra, eu vou marcar uma live com você. Você vai contar a sua história de Finisterre. Vou fazer uma live com você. Vou agendar
Vou agendar, vou botar as fotos suas, vou botar, vai contar essa história. Ninguém sabe. O albergue da Cassandra, o primeiro albergue privado, quem foi Cassandra? Ela caminhou comigo e eu não gostava dela. Eu falava, você é muito metida. E ela falou, mas por quê? Você é muito metida? Eu não falo com você. Mas hoje, mira, eu sou padrinho da filha e eu não gostava dela. Olha, tanta história. No hay que ver solo las apariencias. Claro. Ya sé que soy alta, rubia, pija. Pirra. Cassandra, sem falar quanto tempo passamos por la noite com Bino, hablando de Acácio, para poder compreender este ser. Gente, obrigado, tá, gente? Vamos aí. Muchas gracias a todos. Graças. Tchau, Big. Hasta Tchau, luego. gente. Obrigado. Tchau, Tchau, Big. gente. Beijão. Beijão a todos. Beijão. Beijo. Tchau. Então, 1, 2, 3. Chao. Tchau, tchau, Nath. Tchau, tchau, tchau. Chao, Tilara. Tchau, tchau. Próxima vez fala. Graças, Santi. Tchau. Boa noite a todos. Boa noite a Boa todos. noite.